dinheiro, mas Deus estava trabalhando em favor dele. Às vezes nós queremos algo por os nossos motivos, mas Deus está trabalhando em nosso favor, querido. Talvez Deus está em silêncio com você. Talvez Deus não está falando com você. Você ora e parece que o teu clamor, o teu louvor não atinge o lugar certo. Os teus amigos saíram do teu lado e em momentos você pensa que até Deus se esqueceu de você. Mas eu quero garantir que no silêncio Ele está trabalhando, meu irmão. A Bíblia nos diz que desde a antiguidade não existe, não há um outro Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, querido, que Ele vai resolver os teus problemas. Nesse primeiro evento gospel, eles fizeram um evento a semana inteira. O evento gospel foi o que deu mais gente. E ele conheceu lá um pastor. E o pastor sabia, foi convivendo com ele, ia lá, tomava chimarrão, falava com ele, mas não tocava em Bíblia, não tocava em nada. E um dia ele relatou para o pastor que a esposa dele estava com esclerose múltipla. Ela estava já definhando. A única coisa que ela fazia era ficar na cadeira de rodas na frente da televisão, e o seu corpo encolhendo. E o destino daquela mulher fatalmente seria o óbito. Mas Deus tinha outro plano para aquela mulher. Deus tinha um outro plano para aquela família. E aí o pastor disse: olha, lá na minha igreja hoje vai vir um pastor que ele relata, ele sempre dá o testemunho da cura do câncer da esposa dele, como ele fez para conseguir alcançar a cura da esposa dele. E ele pensou bem, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Ele pensou bem e disse: olha, eu vou lá, levou uma agenda, um bloquinho para anotar, uma caneta. E no momento que o pastor pegou a tribuna e começa a contar o testemunho da cura da esposa dele, ele começa a anotar. Começa a anotar todos os passos que o pastor faz. E aí ele chega em casa, e a primeira coisa que ele faz é passar reto para o quarto dele, faz um afago na sua esposa na sala, e passa direto para o quarto, fecha a porta do quarto, porque ele obedeceu, porque ele observou que quando aquele pastor orou pela cura da esposa que estava com câncer, ele entra dentro do seu quarto, fecha a porta e tem uma conversa íntima com Deus. E Jesus diz, querido, não fica olhando nas praças, batendo no peito, dizendo: assim eu não ouço. Mas quando você entra no teu quarto, quando você, naquela hora que ninguém te vê, só eu, diz o Senhor, quando as lágrimas descem, quando o coração está quebrantado, é lá que o Senhor ouve a tua oração. E ele entrou, fecha a porta do seu quarto e começa a falar com Deus. Olha o linguajar dele com Deus. Ô cara, hoje eu ouvi falar de ti. E assim, eu ouvi falar que tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E também ouvi falar lá que tu cura. E se tu cura e eu estou precisando de uma cura e tu não me ouve, tu está me sacaneando. Mas eu aprendi lá hoje também que tu não sacaneia os teus, tu não desampara aqueles que buscam a tua face. E eu acreditei que tu és o Rei dos Reis. E hoje eu vou fazer aqui um pacto contigo, Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Se tu curar a minha esposa que está ali na sala, eu te dou a minha vida em troca. Tu pode pegar a minha vida e fazer o que quiser. Eu vou trabalhar na tua obra, eu vou fazer o que tu quiser. Eu creio que tu pode curar a minha esposa, enquanto toda a medicina diz ao contrário, enquanto as pessoas só se lamentam. Hoje eu ouvi uma palavra de esperança, e é essa palavra de esperança que nós muitas vezes deixamos de dizer, porque olhamos alguém com esclerose múltipla já pronta para morrer, vai com Deus, né? Não, aceita Jesus antes, não vai queimar no inferno. A gente não olha para ela e prega o Jesus que nós pregamos aqui, né? Olha, o meu Deus pode te levantar dessa cadeira de roda, o meu Deus tem poder para te libertar dessa doença. Nós falamos aqui, né? Quando chega na hora
devagar, levanta e anda. Pedro e João na porta do templo chamada Formosa. Uma moedinha aí. Nós não temos prata e ouro, nós não temos. Mas daqui a mãozinha, levanta, querido. Levanta! É isso que Deus te diz hoje, meu amado. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele sai do quarto, limpa as lágrimas, dá um beijo na testa da mulher e diz: tu está curado em nome de Jesus. Meu irmão, ele diz: tu está curado em nome de Jesus. E ela olha incrédula para ele. Ele diz: tu acredita em Jesus? Ela: não. Assim como ele também não acreditava. Ele diz: tu acredita em mim? Então tu está curado em nome de Jesus. E a mulher dele está aí, faz 4 anos, dando testemunho da cura, meu irmão. Hoje ele está no meio de grandes empresários, ganhando grandes empresários para Jesus. Sabe por quê? Porque ele não tem vergonha de curvar a sua cabeça dentro do restaurante, seja o restaurante que for, chique ou não, ele dobra a sua cabeça e agradece a Deus. Coisa que muitas vezes nós, lá no boteco do João, na esquina, nós temos vergonha. Os caras estão lá gritando por causa do Inter e do Grêmio, se batendo, se espancando com os tacos de snook. E vocês não têm vergonha. Nós temos vergonha de um Deus tão maravilhoso, tão grande, soberano. Aí eu quero voltar à palavra de Coríntios 13 e dizer para você, querido, que não basta apenas falar em línguas estranhas, não basta apenas profetizar, meu amado, não basta você ter conhecimento, cursar teologia, não basta você ter fé suficiente para dizer aos montes que mudem de lugar. O que você precisa ter primeiramente é imitar o teu mestre Jesus na cruz do Calvário, que é ter amor pelo teu próximo. Se você tiver amor pelo teu irmão, querido, com certeza eu e você vamos nos ver lá no céu. Se coloque de pé. Talvez você lembrou de alguma coisa que você fez ou disse para o teu irmão. Talvez você entre aqui dentro da igreja e tenha uma picuinha com o irmão. Querido, eu vou te dar uma notícia triste. Nada do que você faz, nem o teu cantar, nem a tua oferta, nada que você faz e você direciona para Deus é aceito, querido. A Bíblia diz: se você vai lá no altar colocar a tua oferta dentro da urna e você se lembra que você está com alguma coisa com o teu irmão meio desajeitado, deixa a tua oferta no altar, vai lá, te reconcilia com o teu irmão e depois deposita, porque aí sim o Senhor vai aceitar a tua oferta. Caso contrário, não vai acontecer. Você vai estar dando dinheiro que vai te faltar lá na frente, porque também não vai ser abençoado. Tá? O teu louvor que você acha, naquele momento você está em lágrimas aqui, né? Oh, glória a Jesus, descendo, dando aleluia, levantando as mãos. Se você está de mal com o teu irmão, meu irmão, não está passando desse PVC. Não chega até Deus, não chega, irmão. A Bíblia não mente. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Se ela diz que não vai acontecer, não vai acontecer. E o irmão pregou aqui sobre obediência. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, em vão, Josué vai estar falando aqui. Eu serei como um metal que soa. Parece muito bonitinho chegar aqui e pregar a palavra, mostrar um determinado conhecimento nas escrituras, uma eloquência, mas de nada serve, meu irmão, se nós não tivermos amor. A palavra de ordem, então, nessa madrugada, que você poderia estar lá na tua casa, que você poderia estar lá dormindo, e você abriu mão. Isso é adoração, você sabe disso? O que vocês estão fazendo aqui, mesmo antes de cantar qualquer canção, é adoração. Quando nós abrimos mão daquilo que é só nosso, daquela sonequinha depois do meio-dia, daquele sono profundo na madrugada, Deus sempre vem ao nosso encontro, amigo. Quando você tiver a experiência de orar de madrugada, quando você tiver essa experiência, irmão, é tão fácil encontrar Deus, né? Eu tive isso pela minha escola bíblica dominical, quando a gente está dando aula de manhã cedo, né? Está todo mundo dormindo, a cidade praticamente toda dormindo. Mas você está ali pregando o evangelho, orientando os teus irmãos, e a lágrima vem tão fácil, tão quente no rosto. E eu quero te convidar hoje, querido,
através dessas palavras que eu te disse, o Espírito Santo me levou a falar para você que Ele vem falando, na realidade, desde o início que eu cheguei aqui. Deus está falando, dando exemplos. Sabe, irmãos, nós somos tão miseráveis. Nós somos tão miseráveis que eu vou contar uma história. Já que o irmão contou algumas histórias aqui, outros irmãos contaram. Um determinado pastor entra dentro da igreja, e quando ele passa no primeiro banco para se ajoelhar, ele vê dois homens. Um daqueles homens está muito bem vestido, camisa italiana, gravata italiana, sapatinho de 3 ou 4 cores que os pregadores usam hoje. O cheiro que exala daquele homem é magnífico, é o perfume que veio da França. No pulso dele, um Rolex. Do lado da calça dele, aquela chave quadrada, né? Ou o carro dele nem precisa de chave, só aperta o botãozinho. Start. E esse homem, tão bem vestido, deixou lá fora o carro dele, uma BMW. E está ali: oh Deus, obrigado por todas as coisas. Porque Tu és Deus, Tu és magnífico, eu Te adoro, eu Te louvo. E do lado daquele irmão, outro irmão, da mesma igreja, terninho surrado, sapato furado, ainda algumas manchas de massa, porque ele veio direto do trabalho. Deixou do lado de fora a sua barra circular da Caloi ou da Monarca, surrada, pintada com bomba de flix. Quem é que já fez isso? Está lá aquele homem, do lado daquele cheiroso. Oh Deus, valeu Jesus. Oh, peguei uma obra hoje, limpei um pátio, ganhei 30 pila. Valeu Senhor, está aqui meu dízimo, 3 reais. E aquilo incomoda o pastor que passou pelos dois. E o pastor disse para Deus: Deus, como, Pai? Filhos do mesmo Pai, fiéis a Ti, Te adoram, eu vejo eles sempre aqui. Dizimistas fiéis. Por que, Deus? E aí Deus diz, para vocês verem o tamanho da nossa miserabilidade: se eu tirar do que tem, Ele me deixa. E se eu der para o que tem, Ele me deixa também. Você entende isso, irmão? Deus trabalha em teu favor. Não reclame se você não tem, porque talvez isso é o que está te segurando dentro da casa do Senhor. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, meu amado? Então eu quero convidar você. Já foi feito um convite para ser cheio do Espírito Santo, foi bênção. Mas talvez você lembrou de algum irmão que talvez nem esteja aqui nessa vigília. Talvez porque lembrou que você estaria aqui também. Eu quero convidar os irmãos que lembraram. Na verdade eu nem vou convidar para vir na frente, querido. Nem vou constranger ninguém. Quem sou eu? Miserável, pecador, indigno de estar aqui. Mas eu quero que você feche os teus olhos. E teve uma frase que eu li na semana passada que disse assim, ó: se arrepender não é só chorar. Se arrepender é parar de fazer. Quando nós nos surpreendemos com Jesus, quando Ele libera aquela prostituta, porque na lei de Moisés tinha que ter dado uma tijolada nela mesmo. Era a lei de Moisés, era tijolando sem escuro ia pegar. Era aquilo que estava na lei. Era aquilo que ele tinha que fazer. Estevão morreu apedrejado porque ele foi blasfemo, segundo as leis que vigoram até hoje. E aí quando Jesus começa a escrever no chão ali, né? Todo mundo com tijolão já na mão. Não, nós vamos apedrejar, ele vai dizer, apedrejar. Aí Jesus sabiamente começa a escrever assim, ó: pedófilo, traidor, adúltero, e tantos outros pecados. E as pessoas vão olhando o que Jesus está escrevendo, e os tijolinhos começam tudo cair, um monte de tijolo. E Jesus levanta a cabeça, e a mulher está ali chorando. E Jesus diz: cadê os teus acusadores? Aí ela diz: estão todos embora. Aí Jesus diz uma coisa muito maravilhosa: eu também não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Amém. E muitas vezes nós viemos, nos arrependemos, voltamos à velha prática.
Viemos, nos arrependemos, voltamos à velha prática. Viemos arrepender. É claro, irmão, enquanto tiver vida, é bênção. Mas nunca nós sabemos, sabe? Jesus disse, como um piscar de olhos, meu irmão, como um ladrão na noite, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Vamos fazer uma dinâmica aqui, olhem para mim, pisquem os olhos. Deu tempo de se arrepender, irmão? Deu tempo de pedir perdão? Não dá tempo, meu amado. E quando eu falo que Jesus pode voltar para nós a qualquer momento, não necessariamente eu estou falando ele vir buscar a igreja. Nós estamos vivos, e tem um ditado lá fora que diz que para morrer basta estar vivo. E outra, meu irmão, outra, não pense que porque você está com a Bíblia debaixo do braço, você é livre de alguma coisa. Eu estou falando sério. Fiquei sabendo ontem de um relato de uma menina missionária. Ela estava grávida de 6 meses. Morreu ela, o filho que estava no ventre dela e mais um menino, num acidente fazendo a obra de Deus. Aí eu digo para vocês uma coisa: Enoque andava com quem quando ele desapareceu? Enoque andava com quem quando ele desapareceu, meu irmão? Com Deus. Só que ela estava numa situação, era uma rosa desabrochada, e o jardineiro, o fiel jardineiro, fala: vem para mim. Porque ela tinha largado o serviço e começou a dedicar a vida dela inteira para Jesus. O marido dela perguntou quando ela largou o serviço: e as contas? O que a gente vai fazer com as contas? Ele proverá. E começaram a trabalhar na obra do Senhor, e Deus estava sustentando eles. E acontece uma tragédia, e aí nós ficamos nos questionando: mas crente morrer assim? Irmão, a Bíblia diz, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ele diz. Jesus nunca disse: vem para mim que eu vou te dar calmaria. Não mesmo, irmão. Nosso descanso não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso lugar é lá no céu. Amém, aleluia. Andando sobre o metal mais desejado pela humanidade. Talvez na construção da cidade, Deus, com a sua inteligência toda, diz: todo mundo corre atrás do ouro, então eu vou botar como piso lá para todo mundo ver o valor, a beleza que vai ser essa cidade, chamada Cidade Santa, meu querido. E eu quero dizer para você: não troque o teu passaporte, a tua senha de entrada para a Cidade Santa. Irmão, esse mundo vai ficar muito pior do que está. Não espere uma melhora. Não espere que o governo que próximo que vai vir vai melhorar alguma coisa. Não é isso. É a Bíblia se cumprindo, querido. O único que vai resolver alguma coisa é o anticristo. Depois que a igreja já estiver nas bodas do Cordeiro, ele vai vir com uma falsa segurança, uma falsa solução de problemas, e vai conquistar muita gente. Vai dizer que nós éramos alienígenas ou seres humanos querendo ser mais do que os outros. Vai arranjar uma desculpinha aí, qualquer, ridícula, né? Mas infelizmente, se você ficar, você vai saber que não é bem isso. Que foi Jesus que veio e arrebatou a igreja. E aí eu vou fazer a pergunta para você, responda para você mesmo: como está a tua vida hoje com Deus? Sinceramente, fecha os olhos, querido. Fecha os olhos. Como está a tua vida com Deus hoje? Se Jesus voltasse agora, cessa, vai, toca a trombeta, pá, você ia desaparecer ou você ia ficar chorando de joelhos aqui dentro dessa igreja? Responda para você mesmo. O que eu quero alertar você, meu amado, é que a igreja está nos últimos dias na face da terra. Uma pregação que ninguém mais quer pregar, porque afasta membros, afasta dízimo. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando a qualquer momento, a qualquer minuto. As evidências da volta de Jesus não tem mais nenhuma para se cumprir. Escatologicamente falando, não existe mais nada que tenha que acontecer para assinalar a vinda dele. Eu quero convidar agora sim, por um outro propósito, mas não esqueça do outro, né? De dar bem com o teu irmão, de abraçar o teu irmão, de amar. Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Às vezes não conseguimos amar nem os irmãos que comunham da mesma fé, né? Quanto mais os inimigos. Davi não se importava muito com isso. Ele disse: prepara uma mesa diante de mim na presença
presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Sabe quem é que estava com ele na mesa, irmão? Sabe quando Samuel pergunta assim: são só esses? Aí, não, tem um. Tem Davi, está lá apacentando as ovelhas. E aí o que Samuel diz? Não nos assentaremos na mesa enquanto esse não entrar aqui. E ele foi ungido rei na presença da sua família. A sua família eram os inimigos de Davi. Por incrível que pareça, meu irmão. E mesmo depois de ungido rei, ainda quando ele sobe para levar os leites e pães, os irmãos dele, quando vem, Davi diz: vem que eu conheço a maldade no teu coração. Você subiu para ver a guerra. E Davi passou de reto, nem olhou para ele. E diz assim: quanto é que o rei está dando para derrubar esse incircunciso aí? Então eu quero dizer para você, querido, que talvez Deus, com certeza Deus, não talvez, porque não há dúvida em Deus, né? Com certeza Deus te trouxe aqui para te dizer uma palavra não tão doce, mas eu quero dizer para você que se você se autocorrigir e obedecer, Deus vai inundar a tua casa de bênção, querido. Deus vai mudar a história do teu filho que está nas drogas. Deus vai mudar a história da tua filha que anda por aí, você nem sabe aonde. Deus vai trazer o teu marido que é alcoólatra, que é fumante, que é drogado. Deus pode fazer todas essas bênçãos se você obedecer. Teve um irmão que citou aqui 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, endireitarei as suas veredas e sararei a sua terra. Aí eu quero saber quantas pessoas querem botar um propósito de abrir mão daquilo que está te separando de Deus, querido. Porque uma coisa que muitas pessoas dizem é que só o pecado separa do amor de Deus. A Bíblia me diz outra coisa, querido, que o pecado me separa da comunhão com o meu Deus. Mas lá em Romanos 8,36 nos diz que estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, e nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Então nada poderá te separar do amor de Deus. Mas tem algumas coisas que nos separam da comunhão com o Pai. Nós viemos à igreja e achamos que isso é tudo. Não mesmo, não é tudo. Até porque a Bíblia fala das 10 virgens, e ele fala em 10 virgens. Ele não diz que eram 5 virgens e as outras não eram. Ele fala em 10 virgens. Só que 5 delas tinham azeite. E o azeite é a unção do Espírito Santo. Eu quero convidar você, se você quer ter a unção do Espírito Santo de Deus, você passe aqui na frente. Essa unção não é só para abençoar a tua vida. Essa unção do Espírito de Deus é também para te dar força, para você corrigir os erros que você tem cometido. Glória a Deus. Glória a Deus. Só esse irmão quer a unção de Deus? Será que todos nós já estamos cheios? Eu quero a unção de Deus. Eu vou estar orando aqui, mas eu também quero. E eu vou repetir a pergunta. Talvez você se esqueceu dela. Se Jesus voltasse hoje, agora, ou daqui 1 hora, daqui 2 horas, você ia ouvir apenas pela televisão, assim, ó, subiu um povo que se achava mais que os outros. Várias e várias reportagens mostrando mães correndo atrás de filhos, filhos procurando os pais e não encontrando. Você vai estar na frente da TV nessa hora, meu irmão, ou você vai estar nas bodas do Cordeiro? Quantos aqui querem estar nas bodas do Cordeiro? Ô meu irmão, pensa bem, lá não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais separação, meu irmão. Nós estaremos para sempre com Ele. E talvez você não saiba o que é estar para sempre com Ele, porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é aquilo que tem preparado o Senhor para aqueles que nele esperam. Você ainda não faz ideia do que está preparado lá. Às vezes as pessoas dizem: nós vamos ficar cantando. Teve um irmão que foi arrebatado que disse que até as flores adoram o nome do Senhor lá no céu. Eu não sei, eu não estive lá. Mas também não importa a beleza, eu só quero poder abraçar meu mestre, ou chegar perto, né? Senhor Jesus, estou aqui.
Oh Deus, lembra de mim, da minha oração. Se eu estiver lá, eu tenho certeza que Ele vai lembrar. Ele vai ver um sorriso largo, bonito, com aquele olhar que o ladrão da cruz viu, aquele olhar que o cego Bartimeu viu, aquele olhar que a mulher do fluxo de sangue, quando ele pergunta quem me tocou, quando ela olha para ele já está com os olhos fitos nela, porque ele sabia quem tinha tocado nele. Oh meu irmão, faça algo para chamar a atenção do teu Deus essa noite. Se for necessário, suba numa árvore cheia de espinho, como fez Zaqueu. Aquilo chamou a atenção de Jesus, porque quando ele tentava olhar Jesus, Jesus olhou para ele e disse: desce, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele quer te levar, Ele quer que tu leve ele para casa hoje. Talvez fez que nem esse irmão que se prostrou aqui na frente do altar, como aquela mulher que com as suas lágrimas ela banhava os pés de Jesus e com seus cabelos ele as enxugava. Aquela mulher que quebrou aquele perfume tão caro, né? Que Judas inclusive disse: olha Jesus, dá para ter ganhado uns 300 dinheiros aí. Quem não tem visão do céu não consegue entender por que alguém se prostra. Oh Deus, feche teus olhos, queridos, vamos orar.